Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, queria começar por cumprimentá-la em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. De facto, o pedido de requerimento do PCP para a vinda da Sra. Secretária de Estado foi relativo ao concurso investigador FCT 2013 e à situação do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, mas importa também, antes disto, colocar um ponto prévio e dizer que o PCP tem tido sempre uma posição de princípio contrária ao recurso ilegal à precariedade para aquilo que são necessidades permanentes do Sistema Científico e Tecnológico e sempre defendemos que o ingresso na carreira de investigação deveria ser realizado através de concurso público em cada instituição em função das necessidades permanentes, com vista à estabilidade e à progressão na carreira. É verdade que este Governo não foi o primeiro a iniciar a opção pelo recurso ilegal à precariedade no acesso à carreira de investigação. O anterior Governo do Partido Socialista, com o programa de Ciência 2007 e 2008, com duração de 5 anos de contrato, já tinha optado por este caminho de precarizar a vida e o trabalho daqueles que são os mais qualificados do país, mas a verdade é que quer o concurso investigador FCT 2012 e 2013 é o agravar de uma situação insustentável de precariedade e a antecâmara do desemprego na vida de milhares de investigadores. Dizer que a indignação e a mobilização de toda a comunidade científica relativamente a este concurso é reconhecida por todos, tendo em conta a preocupação pelo que hoje está em cima da mesa, aliás, de toda a comunidade científica e não apenas daqueles que são os diretamente visados neste processo. Dizer que em 2012 para 1000 candidatos este processo decorreu em 7 meses, agora para 1500 candidatos este processo decorreu em 2 meses e meio. O concurso, na nossa opinião e naquilo que pudemos apurar junto, aqui também no âmbito da Comissão e nos contactos que chegaram à Assembleia da República, ficou marcado pela ausência dos mais elementares princípios democráticos no que diz respeito à transparência e à equidade de tratamento. Muitos candidatos com currículos de excelência terão sido impedidos de ir a júri internacional por um processo de seleção arbitrário do qual se desconhecem os critérios científicos. A comunicação de resultados aconteceu sem que os candidatos tenham conhecido do júri a ata ou a ordem de colocação dos candidatos e cerca de 1300 investigadores que prestam hoje um trabalho profundamente meritório e importante do ponto de vista do sistema científico e tecnológico ficaram de fora deste concurso, como aliás se previa, e isto significa naturalmente um desperdício muito grande daqueles que são os mais qualificados do país. Dizer que relativamente a esta matéria o PCP entende que enquanto concurso para recrutamento e contratação de investigadores, este deve respeitar as regras de concurso público relativamente aos candidatos terem o direito a conhecer os membros do júri que os avaliou, bem como as atas do júri e eventuais pareceres, por forma a poderem fundamentar devidamente eventuais pedidos de audiência prévia e de recurso. Nós entendemos que são matérias da maior importância e que, não tendo sido assinaladas, nos deixam profundamente preocupados relativamente ao processo. Dizer que o PCP entende que seria importante equacionar como prioritário a reavaliação das candidaturas, tendo em conta o problema que se coloca hoje em cima da mesa e entendemos como fundamental que a integração na carreira de investigadores por parte destes investigadores precários que não entram na carreira, aliás, hoje existirão apenas 1500 investigadores de carreira no nosso país e, de facto, isto é revelador da ineficácia do que têm sido sucessivos governos da permissão do ingresso na carreira e então, de facto, o que nós entendemos é que era fundamental que pudessem entrar na carreira por forma a evitar o que é um carrossel de bolsa em bolsa, de projeto em projeto, o que permite ir tapando buracos em muitas instituições, mas não permite, em muitos casos, permitir uma estratégia de desenvolvimento a médio e a longo prazo no que é fundamental para cada um dos projetos e, designadamente, para a qualidade do processo de investigação. Dizer que, e gostávamos, relativamente a algumas destas questões em concreto, de lhe colocar algumas preocupações. Desde logo porque não foi divulgada, segundo nos foi chegada essa informação, a lista do membro
de membros desse painel de que terá feito os pareceres iniciais antes de chegar a júri internacional. Não foi dado a conhecer pela FCT quem, por área científica do painel de pré-seleção, procedeu à escolha dos candidatos e quem eram os 800 avaliadores que deram parecer. Aliás, daquilo que nos chega, inclusivamente, alguns dos 800 a quem foi pedido parecer eram inclusivamente candidatos ao concurso da FCT. Dizer também que a lista das candidaturas apoiadas pela FCT foi publicada no portal no dia 29, antes de ter sido apresentada a lista ordenada provisória com as classificações dos candidatos. Entendemos que é grave o facto desta lista ter sido apresentada como lista final, sem se fazer referência de que deveria ser homologada pelo membro do governo que tutela a FCT. Termino mesmo, Sr. Presidente, com esta questão. Relativamente ao procedimento concursal e ao facto de ter deixado para o último dia os dias reservados à comunicação de resultados, à apresentação de documentos que são fundamentais, como, por exemplo, a cópia de diploma de doutoramento ou a declaração de associação da instituição de acolhimento à candidatura. Nós entendemos que há aqui matérias, naturalmente, são de forma, mas que preocupam pela falta de equidade no tratamento das candidaturas e por problemas de transparência na sua análise, e entendemos que seria fundamental ouvir as explicações da Sra. Secretária de Estado relativamente a esta matéria. Muito obrigada. Sra. Deputada, Sra. Secretária de Estado, 1.300 famílias têm as suas vidas suspensas neste momento, e o que o Governo tem a dizer é que são os caluniosos. Andam a inventar coisas, vejam-se bem, não tinham mais nada que fazer e, portanto, começaram a levantar calúnias e, como diz o Sr. Presidente da FCT, a atacar a FCT. Sra. Secretária de Estado, eu gostava aqui de referir uma questão concreta que nos foi colocada, não por quem, não nos jornais, foi-nos colocado diretamente por quem, junto da FCT, tentou a obtenção de esclarecimentos. Na página da FCT diz o seguinte: às propostas serão atribuídas classificações numa escala de 1 a 9. Apenas as propostas com classificação superior a 7 serão consideradas como aprovadas. Ora, isto é contraditório com o aviso de abertura do procedimento concursal. No aviso de abertura é dito que a avaliação das candidaturas é feita por painéis de avaliação constituídos exclusivamente por peritos internacionais de reconhecido mérito, assegurando a representatividade das diferentes áreas científicas. As informações recebidas na loja do cientista relativamente a esta matéria aludem para um painel de peritos externos, nacionais e internacionais, ora referida na FCT a uma pré-seleção realizada pelo Gabinete de Avaliação coordenado pela doutora Catarina Rezende. E foi isto que os investigadores que quiseram e preocupados com o seu futuro, legitimamente, natural, imagino o que é, de um momento para o outro, não saber como paga as contas, como vai sobreviver, qual vai ser o futuro dos projetos de investigação que coordena. Dirigindo-se à FCT, tem esta resposta. Sra. Secretária de Estado, confirma a gravidade de que o Presidente do painel de Ciências Sociais e Humanidades de avaliadores do concurso investigador FCT de 2012 surge agora, nos resultados apresentados de 2013, como candidato escolhido para uma instituição de topo. Não acha isto, no mínimo, pouco transparente? Volto a repetir, para que não haja dúvidas, é uma questão que lhe colocamos. O Presidente do painel de Ciências Sociais e Humanidades de avaliadores do concurso investigador FCT de 2012 surge agora, como, na lista de resultados apresentados, como candidato escolhido para uma posição de topo a ser desempenhada no Instituto. Acha que isto é transparente? É, no mínimo, não há aqui problema nenhum, trata-se de equidade no tratamento. Da avaliadora, passa para avaliado e para selecionado, segundo nos dizem, é inclusivamente um professor que já está aposentado, mas que deve precisar desta bolsa para sobreviver. Senhora Secretária de Estado, queria ainda colocar-lhe uma questão. Uma bolseira também há 16 anos, pouca coisa, há 16 anos que anda de bolsa em bolsa, nem direito tem a subsídio de desemprego, decidiu também colocar questões relativamente a esta matéria, invocando inclusivamente o facto de, na sua avaliação do seu projeto, teve a pontuação de 6.865. A pontuação final é 6. Portanto, eu pergunto onde é que 6,865, a pontuação final é 6 e não é 7. O que é que acontece? É que isto não é por acaso. Isto não é por acaso, como os senhores secretários, a senhora Secretária de Estado e o senhor Presidente da FCT. É que isto impede, deixe-me só terminar, só termino mesmo isto. Isto significa que ela nem sequer passa à fase seguinte.
E, portanto, eu acho que é grave. Eu não posso deixar de registrar aqui que, perante o que significa isto no desmantelamento do sistema científico e tecnológico e na vida concreta de cada uma destas pessoas, o que se tem a dizer é que a transparência e a equidade não precisa de existir na atribuição de recursos públicos, porque isso, de facto, não faz falta nenhuma ao país. Obrigada, Sra. Deputada. É apenas para clarificar que ao que eu me referi foi de um candidato, não foi de um investigador. As informações que procurou não foi um avaliador que as fez. Foi um investigador que procurou estas informações junto à FCT, só para que fique clarificado. Dizer desde já o seguinte: concluímos esta audição e, da parte do PCP, mantemos as mesmas dúvidas relativamente a irregularidades do processo que entendemos que a Sra. Secretária de Estado não esclareceu cabalmente. Importa ainda dizer que, relativamente aqui aos números e aos gráficos que trouxe relativamente a 2014 e aos orçamentos de Estado, esqueceu-se de dizer que o Orçamento de Estado para 2014, no que diz respeito ao orçamento privativo da FCT, tem menos 26 milhões de euros para bolsas de investigação e, portanto, tem um corte de 16,5% e que, entre 2013 e 2014, o aumento do Orçamento de Estado não compensa a quebra do financiamento comunitário, porque a quebra do financiamento comunitária de 21,8 milhões de euros e o aumento do Orçamento de Estado é 19,8. Portanto, se queremos falar de números e de seriedade, digamos os números todos que estão em cima da mesa. Depois dizer desinvestimento na ciência, dizia aqui a Sra. Deputada do PSD que não existe. Sra. Deputada, entre 2011 e 2014, desde que a Troika cá está e este Governo, houve um corte na despesa pública em ciência, só em ciência, de 82,6 milhões de euros. 82,6 milhões de euros, um corte de 16,9%. Como é que tem a Sra. Deputada condições de dizer que não houve desinvestimento, com um corte de 82,6 milhões de euros? Relativamente ao facto de Portugal ser o 5º país em número de investigadores, Sra. Secretária de Estado, nós já conhecemos esses números porque, inclusivamente, esses números eram que o anterior Ministro da Ciência também já usava. O Sr. Ministro Mariano Gago também gostava de usar esses números, que era de contabilizar como investigadores, bolseiros de investigação, estudantes de doutoramento, estudantes em projetos de investigação, estudantes de mestrado em centros de investigação. Portanto, isso não são investigadores. São pessoas que estão há anos, como lhe dei há bocado aquele exemplo, uma investigadora há 16 anos, a andar de bolsa em bolsa, a trabalhar sem rede, sem saber uma perspectiva de futuro e de estabilidade pessoal e profissional. Isto é uma desvalorização profunda que sucessivos governos têm feito àqueles que são os mais qualificados do país. São a categoria mais qualificada, mas são a mais explorada nos seus direitos em muitas das suas dimensões e direitos fundamentais. E, portanto, Sra. Secretária de Estado, diga-nos lá aqui, por favor, quantos investigadores de carreira existem? Integrados na carreira, quantos existem? 1.500? Ou ainda são muitos, tendo em conta as aposentações que aconteceram nos últimos anos. Relativamente ao Programa de Ciência 2007 e 2008, quantos destes 1.000 investigadores foram integrados nos quadros das instituições, de acordo com as informações que têm? Destes 1.000, quantos foram integrados? Porque o que nós sabemos é que foram muito poucos, a ter havido provavelmente só na Universidade do Minho. E, portanto, estas pessoas, Programa de Ciência 2007, 2008, mais estes 1.300 que ficaram de fora do concurso da FCT, é gente abaixo para 1.231 bolsas do POPH ou do CREN, ou o que lhe queira chamar. E, portanto, é óbvio que as pessoas não vão ficar cá a viver do ar, sem direito a qualquer subsídio, desemprego, num país em que a investigação e o ingresso na carreira tem sido dificultado, em que em poucos países europeus é tão difícil ingressar na carreira, em que não há contratos de trabalho associados a bolsas de investigação. Quando não são bolseiros de investigação, é prestação efetiva de trabalho que é feito. E, portanto, das últimas questões que lhe queria colocar, e porque também falou disso, prende-se com a questão do concurso para as bolsas individuais de doutoramento e pós-doutoramento da FCT. O prazo para a apresentação de candidaturas terminou a 27 de setembro. De acordo com o aviso de abertura da FCT, bem como de acordo com a informação no formulário da candidatura, deve assumir-se que as bolsas poderiam começar no dia 1 de janeiro. Hoje é dia 18 de dezembro. É impossível, agora ainda, a um candidato usar completamente os prazos definidos na lei, porque não tem ainda a informação relativamente ao concurso. E, portanto, que
que explicações é que tem a dizer, ou melhor, o que é que tem a dizer àqueles que se candidataram a este concurso relativamente à divulgação dos resultados do concurso para a atribuição de bolsas, e se pode aqui garantir que no dia 1 de janeiro de 2014 os candidatos que tenham manifestado esse desejo e que tenham cumprido todos os prazos regulamentares terão início à bolsa, porque é disso que se trata. Para terminar, dizer que, infelizmente, nós sabemos que a precariedade não é uma inevitabilidade. A precariedade é uma estratégia que sucessivos governos têm utilizado, porque isto permite uma redução dos custos de trabalho, permite uma desresponsabilização do Estado naquilo que são direitos fundamentais das pessoas e permite a um governo tratar e pagar a níveis miseráveis aquilo que é trabalho altamente qualificado. E isto coloca em causa o futuro de cada uma destas pessoas, coloca em causa o futuro das instituições e dos projetos de investigação e coloca em causa o desenvolvimento económico e social do país.